01, UEPA, PGE Pará, Procurador do Estado. 2015, de acordo com o novo Código de Processo Civil, Lei 13100505, julgue as afirmativas abaixo. I. É suspeito o juiz para atuar em causa que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Segunda, é impedido o juiz de atuar em processo no qual figure como parte, cliente da sociedade de advogados da qual seu filho integra, ainda que em processo diverso. Terceira, a existência de amizade íntima com advogado da parte não caracteriza a existência de suspeição, eis que esta ocorre em relação à parte processual. Quarta, o magistrado tem legitimidade recursal para recorrer do incidente que acolher seu impedimento ou manifesta suspeição. A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é A, I e segunda. B, I e quarta. C, terceira e quarta. D, segunda e quarta. I e terceira. 02, 2017, Consulplan, TJMG, outorga de delegações de notas e de registro. Provimento, com relação ao incidente de impedimento do juiz, avalia as seguintes proposições. I. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Segunda, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Terceira, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento em petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual o juiz está vinculado. Quarta, aplicam-se os motivos do impedimento aos auxiliares da justiça. Está correto apenas o que se afirma em A, I, segunda e quarta. B, segunda, terceira e quarta. C, I, segunda e terceira. D, I e terceira. 03, questão elaborada pelo professor, à luz do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105. É forçoso convir que o incorreto se encontra esculpido na alternativa A, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Impedimento é a hipótese de nulidade absoluta na qual é presumida a parcialidade do juiz. B. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o rol previsto no artigo 144, impedimentos, é exaustivo, não comportando ampliação analógica. C. O ordenamento jurídico pátrio-processual civilista trata a suspeição como uma forma menos grave de parcialidade do juiz, razão pela qual considera a causa de nulidade relativa, de sorte que o vício estará consolidado caso não seja alegada pela parte no prazo legal de 15 dias. D. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o rol previsto no artigo 145, suspeição, é taxativo. E poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de fato íntimo, desde que declare suas razões. 04. Questão elaborada pelo professor, são auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas da Corregedoria Judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Certo, errado. 05. Questão elaborada pelo professor
Segundo o novo Código de Processo Civil, não é vedado ao juiz exercer suas funções no processo na seguinte hipótese: a. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. b. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. c. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego. Seu cônjuge, companheiro ou parente. Consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. d. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. E, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. 06. Questão elaborada pelo professor. Segundo o novo Código de Processo Civil. Marque a correta. A. Só o escrivão responde civil e regressivamente. B. O escrivão responde civil e regressivamente só se agir com dolo. C. O escrivão só responde regressivamente, se agir com dolo. D. O escrivão responde civil e regressivamente somente se agir com culpa. E. O escrivão responde por ato nulo praticado com culpa. 07. VUNESP, 2014, TJSP escrevente. Técnico judiciário, conforme previsto pelo Código de Processo Civil, incumbe ao escrivão a. Fazer pessoalmente as citações, prisões, penhoras, arrestos e mais diligências próprias do seu ofício, certificando no mandado o ocorrido, com menção de lugar, dia e hora. b. Estar presente às audiências e coadjuvar o juiz na manutenção da ordem. c. Efetuar avaliações, certificando o valor atribuído aos bens avaliados. d. Redigir, em forma legal, os ofícios, mandados, cartas precatórias e mais atos que pertencem ao seu ofício. E entregar, em cartório, o mandado, logo depois de cumprido. 08. Questão elaborada pelo professor, é incumbência do senhor Meirinho do juízo a. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. b. Redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. c. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações, intimações. d. Comparecer às audiências. E. Praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios. 09. MPERS, 2017, MPERS, Promotor de Justiça, reaplicação, assinale com V. Verdadeiro, ou com F, falso, as seguintes afirmações sobre os temas dos impedimentos e da suspeição, segundo o disposto no Código de Processo Civil. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, exceto se patrocinado por advogado de outro escritório. A suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio, no prazo de 10 dias, a contar do
Conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Considerar-se-á legítima a alegação de suspeição mesmo quando a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é A, F, V, F, F. B, F, V, F, V. C, V, V, F, F. D, F, F, V, V. I, V, F, V, F. 10. VUNESP, 2015, TJSP, adaptada. Atualizada. Quanto aos prazos, assinale-a. Alternativa correta. A. Não havendo preceito legal, o prazo será de 10 dias para a parte. B. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. C. Os prazos começam a correr no dia da intimação. D. Em regra, computar-se-ão os prazos, incluindo o dia do começo. E, durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais.